Você já sentiu um desejo tão forte que parecia impróprio, um impulso que você não ousaria contar para ninguém? E se eu te dissesse que exatamente esse desejo, esse impulso, por mais estranho, agressivo ou até vergonhoso que pareça, pode ser a chave para o seu sucesso? Freud chamou isso de sublimação. É quando a gente pega a nossa energia mais crua, mais primitiva, e transforma em arte, em conquista, em propósito. É como pegar a lama e moldar uma obra-prima. E sabe o mais louco? A maioria das pessoas passa a vida tentando reprimir o que sente, sufocar seus impulsos, fingir que não existe uma parte sombria dentro delas. Mas quem aprende a usar isso, quem aprende a canalizar, vive em outro nível. Cria, conquista, lidera. Nesse vídeo, você vai descobrir como seus impulsos mais intensos, até os mais desconfortáveis, podem ser transformados em combustível para crescer. Vamos falar de desejo, repressão, ambição e de como a sublimação pode virar uma arma poderosa para sua evolução pessoal e profissional. Agora, você pode ignorar tudo isso, seguir com sua vida como se nada tivesse sido dito, ou pode aceitar o desafio de se olhar no espelho com mais coragem e aprender a transformar seus desejos em poder. Se isso te provocou de algum jeito, então antes de continuarmos, se inscreva em nosso canal, deixa o like, porque esse vídeo vai cutucar feridas e revelar segredos que pouca gente tem coragem de encarar. A verdade é que ninguém escapa disso. Todos nós carregamos dentro da mente um mundo oculto, pensamentos que não mostramos, desejos que não admitimos nem para nós mesmos. Freud dizia que esses impulsos não somem, eles só mudam de roupa. E é aí que entra a sublimação. Ela acontece quando canalizamos aquilo que seria inaceitável, instintivo ou até destrutivo, em algo útil, criativo ou grandioso. Sabe aquela raiva que você sente, mas não pode explodir? Sabe aquele desejo por controle, por poder, por ser visto, por ser desejado? Sabe aquele incômodo com a mediocridade da sua vida que você finge não sentir? Tudo isso pode virar arte, pode virar trabalho, pode virar coragem, pode virar superação. A sublimação não é sobre negar quem você é sobre aceitar sua sombra e dar uma nova forma a ela. É moldar o fogo em vez de se queimar. É transformar impulso em direção. Pessoas que realizam grandes coisas no mundo geralmente não são as que se sentem sempre em paz. São as que aprenderam a dar um propósito à sua inquietação. E aqui vai a provocação. Quantas vezes você já enterrou um sentimento em vez de transformá-lo? Quantas oportunidades de crescer você perdeu porque tentou apagar o que sentia, em vez de redirecionar? Freud não enxergava o ser humano como um poço de paz e virtudes. Ele sabia. Dentro de cada um de nós existe uma força bruta, impulsiva, muitas vezes desconcertante. E ao invés de tentar silenciar isso, como a maioria das pessoas faz, ele propôs algo ousado: transformar esse caos em criação. A sublimação, para Freud, não era só um mecanismo de defesa, era um mecanismo de construção, um dos mais sofisticados da mente humana. Mas para que ela aconteça, é preciso coragem. Coragem de olhar para dentro, de encarar seus desejos mais viscerais, mais primitivos, e entender que eles não são o problema. O problema é o que você faz ou deixa de fazer com eles. Sente vontade de dominar tudo? Pode ser sede de protagonismo. Tem impulsos sexuais intensos? Talvez você precise expressar sua criatividade reprimida. Tem raiva acumulada? Ali pode morar a força que você nunca usou para romper padrões. Sublimar é isso. Perceber que até o que parece errado tem energia. E que você pode conduzir essa energia em direção à sua evolução. É por isso que tantos gênios, líderes, artistas, inventores transformaram suas sombras em monumentos. Eles não apagaram o que sentiam. Eles deram outra forma. E aqui vai outra pergunta.
Quantos dos seus desejos você tem enterrado, com medo do que eles dizem sobre você? E se esses desejos forem, na verdade, pistas do seu talento, da sua potência, do que você nasceu para construir? Freud acreditava que não somos livres quando negamos nossos impulsos. Somos livres quando aprendemos a transformá-los. Agora talvez você esteja se perguntando: ok, mas como eu faço isso na prática? A resposta começa com uma inversão de olhar. Em vez de tentar apagar o que você sente, comece a investigar. O que te incomoda de verdade? O que te tira do sério? O que te provoca? O que te atrai? Mesmo que pareça errado, estranho ou inadequado. Essas sensações são pistas. Não para você agir de forma impulsiva, mas para você entender de onde vem essa energia e para onde ela pode ser redirecionada. Exemplo simples. Tem gente que sente uma raiva profunda do próprio trabalho, da rotina, da falta de reconhecimento. A maioria engole seco, reclama e continua igual. Mas alguém que compreende o que Freud propôs pode usar essa raiva como força propulsora. Canaliza para empreender, para estudar, para criar algo novo, para sair do ciclo. Outro exemplo. Pessoas com uma energia sexual muito intensa, muitas vezes sentem culpa, vergonha, tentam reprimir. Mas essa mesma energia, quando sublimada, pode ser transformada em expressão artística, performance, criatividade, carisma. Quantos grandes artistas, músicos, escritores fizeram exatamente isso? E o que dizer da ambição, que muita gente tenta esconder? O desejo de vencer, de se destacar, de ser admirado. Não precisa fingir que não sente. A questão é, você vai usar isso para pisar nos outros ou para construir algo que inspire? Tudo depende da forma. O impulso é a matéria-prima, a sublimação é a escultura. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja controlar mais os seus impulsos, mas aprender a usá-los como combustível, porque no fim, reprimir é estagnação, transformar é poder. Freud acreditava que quando a gente não sublima, a energia não some, ela se esconde, ela apodrece por dentro, vira angústia, frustração, vício, sabotagem. É como represar um rio. A força da água continua lá, mas se você não dá vazão, uma hora ela transborda, ou destrói tudo por dentro. E é isso que muita gente vive, sem perceber. Gente que não cria, não produz, não realiza, mas também não entende por que sente tanta ansiedade, apatia ou raiva sem motivo. É o desejo não vivido. É a potência acumulada e mal direcionada. Na teoria de Freud, isso tem nome, recalque. É quando o impulso é empurrado para o inconsciente, sufocado. Mas ele não desaparece, ele volta, disfarçado de sintoma. Num corpo doente, num vício disfarçado, numa vida que parece normal por fora, mas por dentro é um deserto. E talvez seja essa a explicação para tanto tédio, tanta comparação, tanto sentimento de insuficiência. As pessoas estão tentando viver certinho, do jeito certo, mas estão negando a própria essência. Enquanto isso, quem aprendeu a sublinhar, transforma frustração em foco, transforma solidão em arte, transforma o desconforto em disciplina, transforma desejo em projeto. E essa é a bifurcação. Ou você aprende a usar sua energia, ou ela te consome. Pessoas comuns enterram seus impulsos. Pessoas conscientes moldam esses impulsos e constroem algo com eles. E no fim do dia, é isso que separa os que vivem de verdade dos que só existem. Sublimar não é algo que acontece da noite para o dia. É uma arte interna, é uma musculatura psíquica que se desenvolve com tempo, consciência e principalmente com honestidade. O primeiro passo é parar de se censurar por sentir. Você não é fraco porque sente raiva. Você não é imoral porque sente desejo. Você não é ambicioso demais porque quer ser grande. Você é humano. E toda essa energia que você tenta esconder pode ser moldada. Mas como começar? Primeiro, observe seus impulsos sem julgamento.
Sabe aquele momento que algo te irrita profundamente? Que você sente inveja, desejo, raiva ou vontade de desistir? Anota, escreve, reflita. O que aquilo diz sobre o que você quer? Sobre o que está preso dentro de você, pedindo uma rota de escape? Segundo, encontre um canal de expressão. Pode ser físico, esporte, movimento, respiração. Pode ser criativo, escrever, desenhar, tocar, empreender. Pode ser simbólico, transformar o que sente em meta, em missão, em entrega. Mas o essencial é isso: não deixar morrer dentro de você o que pode ser transformado fora. Terceiro, aceite o desconforto. Sublimar não é anestesiar, é sentir com intensidade e escolher dar outro destino a isso. É como pegar um punhado de terra e plantar algo. É como pegar a dor e gerar força. Você pode transformar o impulso de fugir em coragem de começar. Pode transformar a frustração em disciplina. Pode transformar o desejo por reconhecimento em impacto real. Essa é a chave que Freud nos deixou. Não se trata de negar o que existe em você. Se trata de se tornar tão consciente, tão íntimo dos seus próprios desejos, que eles deixam de te dominar e passam a te servir. No fim das contas, a sua maior dor pode ser a semente da sua maior criação. Seu impulso mais reprimido pode ser o mapa para a sua liberdade. Mas só se você tiver coragem de olhar para dentro e transformar em vez de esconder. Não é sobre controlar tudo, é sobre compreender, canalizar e fazer da sua sombra uma alavanca. A maioria vai continuar fugindo de si mesma, vivendo pela metade, querendo paz, mas sem aceitar o caos que carrega, querendo sucesso, mas negando o fogo que poderia impulsionar. E você? O que dentro de você está pedindo para ser transformado em poder? Responde aqui nos comentários. Quero saber o que você carrega aí dentro, que talvez esteja esperando o momento de virar força. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se provocou, se fez pensar, se acendeu alguma coisa aí dentro, então deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreve. Esse canal é para quem quer se entender e se expandir. E se você chegou até aqui, é porque tem algo em você que já está pronto para isso. Até o próximo vídeo e fique bem.